Bom dia, senhores, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a função tangente? Me ajuda aqui. Vamos lá para o nosso círculo trigonométrico? Então, nós havíamos combinado no círculo trigonométrico que os segmentos determinados de -1 até 1 sobre o eixo y, esses seriam os valores do seno. Já os segmentos determinados sobre o eixo x de -1 a 1, esses seriam os valores do cosseno. Vamos acrescentar agora um novo elemento ao nosso círculo trigonométrico. Vamos traçar aqui uma reta vertical paralela ao eixo y e vamos chamá-la de eixo das tangentes. E como é que isso vai funcionar? Imagine que eu tenho aqui um arco de medida θ. Quando eu prolongar o raio pela extremidade desse arco de medida θ, esse prolongamento vai seccionar o eixo das tangentes. Logo, este segmento vai representar a tangente desse ângulo. Certinho? Mas isso vai me trazer um problema. Vamos lá. Consequência desta ideia. Imagine que eu tenha um arco de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. Quando eu prolongar o raio sobre a extremidade desse arco, eu estarei criando um segmento paralelo ao eixo das tangentes. Se são paralelos, não haverá intersecção. Não havendo intersecção, não consigo definir a tangente. Por isso, para ela, nós teremos que ter uma condição de existência. Preste atenção. Existe a tangente de mx mais n se e somente se este arco mx mais n for diferente de π sobre 2 mais kπ. Isso parece complicado, mas eu vou te mostrar que isso é bem simples. Me aguarda aí. Então, vamos aplicar a condição de existência da tangente? Acompanhe o meu exemplo. Determine o domínio da função definida por f de x igual 3 mais 2 tangentes de 5x menos π. Esta expressão 5x menos π é quem define o arco da função. Para isso, nós combinamos que a expressão mx mais n tem que diferir de π sobre 2 mais kπ. Para isso, 5x menos π tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ. E o nosso objetivo é isolarmos esse x. Para isso, esse menos π vai para o segundo membro adicionando, depois o 5 vai para o segundo membro dividindo. Com isso, chegaremos a que x tem que ser diferente de 3π sobre 10 mais k vezes π sobre 5. Então agora é só escrevermos a resposta. O domínio da função é igual a x que pertence aos reais, tal que x diferente de 3π sobre 10 mais k vezes π sobre 5. Lembrando que esse kzinho tem que ser sempre um número inteiro, por isso k pertencente a z. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre a função tangente? Vamos falar então um pouquinho sobre o gráfico da função tangente? Me ajuda nisso. Nós havíamos combinado que no nosso círculo trigonométrico, paralelo ao eixo y, vai existir o eixo das tangentes. Adotamos no sentido trigonométrico o sentido anti-horário. Então perceba que à medida que o meu arco aumenta, essa tangente também aumenta, vindo do menos infinito ao mais infinito. Gostaria de chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, para que o eixo y seja usado, eu vou do menos infinito ao mais infinito. E para isso, eu não precisei dar uma volta no círculo por completo. Bastou usar metade dele para que eu pudesse definir a tangente do seu valor mínimo até o seu valor máximo. Certinho? Em consequência disso, olha lá o meu gráfico. A função tangente ela vai ser chamada de função monótona, porque ela tem um comportamento apenas. À medida que o meu x aumenta, o meu y também aumenta. Então ela é uma função crescente. Ela não é definida nem no menos π sobre 2 e nem no π sobre 2, como você pode perceber por assuntos que nós já comentamos no videozinho anterior. Me ajuda nisso. Outra coisa que eu quero que você perceba. Para que ela vá do menos infinito ao mais infinito, perceba que essa distância necessária foi de π. Logo, vamos definir o período da função tangente como sendo π sobre m. Lembre-se, lá na função seno e cosseno, eu precisava dar uma volta completa e o período dela era definido por 2π sobre m.
Na função tangente eu preciso de apenas metade. Por isso a expressão que define o período vai ser módulo, para garantir que ele é positivo, π sobre m. Beleza? Vamos continuar? Agora vamos falar das chamadas fórmulas de transformação. Vamos começar com adição e subtração de arcos. Então olha só, seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. Para tentar decorar essa formulazinha, a gente pode recorrer a um trechinho da Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Vem cá, vê se você lembra aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Grande Gonçalves. Agora me ajuda nisso. Vamos adequar então ao nosso problema? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal daqui é o mesmo de lá. Ficou tranquilo, né? Beleza? Bom, vamos ser agora um pouco menos culto para falar do cosseno, né? Cosseno de A mais B, cosseno A cosseno B, seno A seno B. Para isso, vamos recorrer ao cossa A cossa B, troca o sinal sem saber. Como é que é? Cossa A cossa B, troca o sinal sem saber. E a tangente? A tangente, vamos pensar em duas ideias. Primeiro, uma versão infantil. Aonde tiver escrito tangente, eu vou lembrar daquele refresco Tang. Então ficou assim, tangente de A mais B, Tang de abacaxi, Tang de banana. Que delícia! Tang de abacaxi de banana. Beleza? Mas se for a versão mais adulta, então vamos. Aonde tiver escrito tangente, vamos falar tangente. Tem tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Que inveja. Tem gente que ama e beija. Beleza? Então, vamos falar agora das fórmulas do arco duplo. Me ajuda aqui. Seno de 2As. Seno de 2As vai ser dado por duas vezes seno de A cosseno de A. Beleza? Todas estas fórmulas, elas vêm das fórmulas de soma de arcos. É lá na soma de arcos que a gente demonstra todas elas e numa oportunidade futura eu farei isso com vocês. Cosseno de 2As, cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ou ainda 1 menos 2 seno ao quadrado de A, ou ainda 2 cossenos ao quadrado de A menos 1. E a tangente de 2As? Tangente de 2As, duas vezes tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. E agora, vamos pegar essas formulazinhas e aplicar nos exercícios. Mas eu gostaria de salientar que é interessante que você decore as fórmulas. Então, estudar os exercícios olhando as fórmulas, isso não vai te ajudar. Na verdade, vai depor contra você. Beleza? Então, vamos aplicar um pouquinho daquelas fórmulas que discutimos há pouco. Olha só, imagine que seja necessário sabermos o seno de 75. Posso pensar o 75 como sendo a adição de 45 e 30? Bom, lembra lá da formulazinha de seno de A mais B? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Então, seno A cosseno B, seno B cosseno A. O sinal daqui é o mesmo de lá. Escrita a fórmula, seno de 45 raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 meio, cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Tudo isso sobre 4. Bem tranquilo, não é? Vamos aplicar agora a formulazinha do cosseno. Imagine que precisamos conhecer o cosseno de 15 graus. Podemos pensar que 15 é a diferença entre 45 e 30? Legal. Então, formulazinha do cosseno, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 meio. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Tudo isso sobre 4. Beleza? Vamos a mais um exemplo? Olha só. Determine o valor de alfa mais θ
sabendo que a tangente de alfa é meio, tangente de alfa é 1/3, que alfa pertence ao primeiro quadrante e θ pertence ao primeiro quadrante. Bom, a primeira reflexão que temos que fazer é, tangente meio, para tangente, esse meio é um valor notável, temos obrigação de saber? Não. E tangente 1/3, que ângulo é esse? Sabemos? Não. Bom, então eu não consigo saber quem é alfa e nem saber quem é θ. Mas vamos pensar na seguinte ideia. Tangente de alfa mais θ. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e beija. Eu vou substituir pelos valores que foram dados no texto. Meio mais 1/3, 1 menos meio vezes 1/3. Tirando o mínimo múltiplo comum, fazendo a adição das frações, temos que o numerador deu 5/6. Tirando o mínimo direitinho, o denominador deu 5/6. 5/6 dividido por 5/6, 1. 1 é um valor notável, eu tenho obrigação de saber qual o ângulo cuja tangente é 1. E nesse caso, esse ângulo é 45 graus.